Vamos lá, pastor. Como eu tinha até sinalizado para a gente iniciar a nossa conversa aí, eu queria primeiro que você apresentasse resumidamente o anglicanismo. A gente é uma vertente que no Brasil não é tão conhecida de forma geral. Eu já até falei para você, já falei em outros momentos também, eu sei um pouquinho porque a minha denominação vem do anglicanismo, então a gente conhece um pouco, mas no Brasil ela não é tão difundida assim de forma geral. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre o anglicanismo e para a gente aprender um pouquinho mais aí. Então, como você disse, Pastor Felipe, o anglicanismo não é muito conhecido no Brasil. Nós não somos muito numerosos, digamos assim, e no nosso país, né, no Brasil. E por isso, o que as pessoas sabem de anglicanismo às vezes é uma coisa mais caricata, né? Conhecem às vezes um pouco da história, mas eu acho que a maioria das pessoas com quem eu converso basicamente não sabem nada sobre a igreja anglicana. Você fala sobre a igreja anglicana, as pessoas basicamente não têm nada a pensar. Geralmente, quem conhece mais alguma coisa é o pessoal de igreja que já tem um estudo, já estudou algo de história da igreja e tudo mais, vai ter um conhecimento aí. Mas a igreja anglicana, para quem não conhece, ela tem esse nome porque ela vem da Inglaterra. Esse nome Igreja Anglicana era um nome que a igreja na Inglaterra tinha durante a Idade Média. Um dos primeiros documentos onde esse nome Igreja Anglicana aparece é na Magna Carta, de 1215. Então, durante a Idade Média, a igreja já era conhecida como Igreja Anglicana. Ali ainda, num momento em comunhão com a Igreja Romana, mas já tinha esse nome, digamos assim, Igreja Anglicana. Uhum. E no século XVI, a Igreja Anglicana aderiu a vários princípios da Reforma Protestante, né? Que estava acontecendo ali, a Reforma Protestante, a Reforma Luterana, a Reforma Calvinista, e esses pensamentos chegaram na Inglaterra no século XVI e aconteceu a reforma da Igreja da Inglaterra. Uma reforma muito tumultuada, a gente pode dizer assim, nas suas primeiras décadas, por várias questões políticas, questões ligadas à monarquia, né? Vários interesses dos monarcas, cada monarca tinha um interesse diferente, então tudo isso acaba afetando a história da igreja, acaba afetando a igreja anglicana, mas a gente pode dizer que a igreja anglicana, como ela existe hoje, ela existe desde a rainha Elizabeth I. A Elizabeth foi a rainha que definitivamente, digamos assim, separou a igreja anglicana da igreja romana, e a igreja anglicana seguiu a partir disso como uma igreja independente, né? Isso aí na segunda metade do século XVI. Então, a igreja anglicana é uma igreja que tem princípios que são princípios da reforma protestante. Nós acreditamos na centralidade das escrituras sagradas, acreditamos na salvação pela fé, na salvação pela graça, acreditamos que o nosso culto deve ser a Deus, acreditamos nos princípios da reforma protestante, mas eu gosto de dizer que na igreja anglicana nós seguimos esses princípios numa versão moderada, digamos assim. Então, não é que Sim. a gente negue esses princípios, mas a gente não segue uma visão radical. Né? Então, só para exemplificar aqui para algumas pessoas, nós cremos que somos salvos pela fé, mas algumas pessoas afirmam a salvação pela fé de tal maneira que negue que nós precisamos praticar obras, ou seja, que negue a vida cristã, a ética cristã, digamos assim, e nós não negamos. Nós afirmamos a salvação pela fé, não pelas obras, mas as obras elas têm uma necessidade, elas têm uma importância. Então, a Sim. gente toma apenas esse cuidado de ter uma concepção equilibrada, que não é exclusivo da igreja anglicana. Você vai encontrar pessoas, Sim. teólogos Nós de pensamos, batistas também pensamos dessa forma, pronto, tem vinculado a à ver ideia com de a salvação. origem, né? Tem a ver eu acredito, enfim. Mas é algo que a gente preza, digamos assim, na igreja anglicana, e a gente sabe que outras igrejas prezam também esse equilíbrio. E, ao mesmo tempo, a igreja anglicana tem uma herança litúrgica tradicional que vem da Idade Média, vem dos pais da igreja, que tem a ver com o modo como se cultua e tem a ver com também coisas que são comuns entre os cristãos, né? Nós afirmamos o credo de Nicéia, nós cremos na Trindade, nós cremos em tudo aquilo que é mais fundamental sobre Deus, sobre as duas naturezas de Cristo e tudo mais. Então, isso aí é aquilo que a gente pode dizer. A igreja anglicana não é só a igreja da Inglaterra, é importante que as pessoas saibam disso. A igreja anglicana, ela tem províncias no mundo inteiro, e essas províncias, mesmo estando em comunhão, elas são províncias que são, a gente pode dizer, quase independentes. Elas são autônomas, elas não são independentes, mas elas são autônomas, digamos assim, ou autocéfalas. Então, Uhum. existe
uma diversidade muito grande na igreja anglicana, de tal maneira que você vai numa paróquia, você vê que o estilo é um, você vai em outra paróquia, o estilo é outro. A identidade é preservada, mas o estilo de culto é diferente, o estilo de pregação é diferente, então a igreja anglicana é muito diversa. Eu gosto de dizer que dentro da igreja anglicana eu sou uma pessoa equilibrada, mas não tem ninguém que vai dizer eu não sou equilibrado, né? Todo mundo vai dizer que é equilibrado. Então enfim, eu gosto de pensar